Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Nesta videoaula, nós veremos a questão 19 do Profimate 2021. Vamos ler o enunciado. Mostre que a raiz quadrada de 8 menos 4 raiz de 3, dividido por raiz de 3 menos 1, é igual à raiz quadrada de 2. E nós veremos a resolução desta questão agora. Vamos então para a resolução desta questão envolvendo radicais, tá? Aqui no numerador nós temos o radical duplo, que foi visto na videoaula anterior. Aqui temos raiz quadrada de 8 menos 4 raiz quadrada de 3. Nós iremos responder essa questão de dois modos diferentes, tá? E devo ressaltar também que eu fiz uma pequena modificação nesta pergunta, porque ela é de múltipla escolha. Aqui eu já fui direto ao ponto, dizendo que o lado esquerdo dessa expressão numérica é igual à raiz quadrada de 2. Bom, vamos então para o primeiro modo aqui. Observe que 8 menos 4 raiz de 3, raiz quadrada de 3, eu posso colocar o 2 como fator comum em evidência, eu terei sim 4 menos 2 raiz de 3, tá? E esse 4 eu posso escrever assim também, ó, 2, 3 menos 2 raiz de 3 mais 1. Ou seja, 4 é igual a 3 mais 1, tá? Continuando aqui então, nós teremos, ó, 2 que multiplica. Observe que o 3, ele é raiz quadrada de 3 ao quadrado. Menos 2 vezes raiz de 3 vezes 1. O 1 eu vou escrever como sendo 1 ao quadrado. Agora, observe aqui que nós temos, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro, que é raiz de 3, vezes o segundo, que é 1, mais o quadrado do segundo. Portanto, essa expressão é o quadrado da diferença, que é 2 raiz de 3 menos 1 ao quadrado. Logo, vamos voltar então para a nossa expressão numérica, tá? E eu vou desenvolver o lado esquerdo para obter o lado direito. Então, vamos escrever aqui o lado esquerdo, a raiz quadrada de 8 menos 4 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1, isso é igual a... No lugar do 8 menos 4 raiz de 3, eu coloco 2 vezes, então põe raiz quadrada, 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 1 ao quadrado, sobre raiz quadrada de 3 a menos 1. Agora, nós podemos simplificar essa raiz quadrada. Ó, raiz quadrada do produto é o produto das raízes quadradas. Aqui vai ficar, então, raiz quadrada de 2 vezes, tá? A raiz quadrada de raiz de 3 menos 1 ao quadrado. E aqui sobre raiz de 3 menos 1. Agora, observe que raiz quadrada de 3 é um número maior do que 1, tá? Na verdade, é 1,732. Então, a raiz quadrada de um número ao quadrado, e esse número é maior que 0, tá? É igual a ele mesmo. Então, nós podemos simplificar aqui. Eu vou ter, então, raiz de 2 vezes raiz quadrada de 3 menos 1 por raiz quadrada de 3 a menos 1. Simplifica aqui e eu obtenho raiz quadrada de 2, tá? Tá provada, então, essa questão. Vejamos agora o segundo modo de resolver esta questão 19 do Profimate 2021. Neste segundo modo, nós iremos utilizar essa identidade algébrica, tá?
que foi provada na videoaula sobre transformação de radicais duplos em soma ou diferença de radicais simples. Então temos aqui, ó, raiz quadrada de A mais ou menos raiz quadrada de B, pode ser escrito como raiz quadrada de A mais P sobre 2, mais ou menos, tá? Então aqui tem o mais ou menos, raiz quadrada de A menos P sobre 2, sendo P quadrado igual a A quadrado menos B, tá? Então, vamos utilizar essa expressão. Vamos pegar aqui o radical duplo aqui, ó, raiz quadrada de 8 menos 4 raiz de 3. Vamos determinar quem que é o valor do A e o valor do B. Nós temos um 4 ali, então vou escrever assim, 8 menos. O 4 é raiz quadrada de 16. E aqui vezes raiz de 3. Bom, então eu posso escrever como raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 48. Por quê? O produto das raízes quadradas é igual à raiz quadrada do produto. Aqui implica, então, ó, que o meu A ele é igual a 8, comparando aqui, né? E meu B é o que está dentro da raiz, é igual a 48. Assim, isso implica que o meu P quadrado ele vai ser o A quadrado menos B. Então, vamos escrever aqui, A quadrado menos B, ou seja, 8 ao quadrado menos 48. Fazendo as contas aqui, eu vou ter 16. Isso implica que o meu P vale 4. Tá? Então, logo, né? Vamos escrever o nosso radical duplo como soma de radicais. Então, vamos apagar aqui. Eu tenho, então, aqui 8 menos 4 raiz de 3, né? Raiz quadrada de 8 menos 4 raiz de 3 é igual a raiz quadrada de A mais P sobre 2. O meu A vale 8. Então, vai ficar 8 mais 4. O meu P, que é igual a 4, né? Mais 4 sobre 2, menos raiz quadrada de 8 menos 4 sobre 2. 8 mais 4 é 12, por 2 é 6, então fica raiz quadrada de 6. E aqui eu tenho 8 menos 4 é 4, dividido por 2 é 2. Então eu obtive raiz quadrada de 6 menos raiz quadrada de 2, tá? E agora eu vou aproveitar aqui e vou colocar o raiz quadrada de 2 em evidência. Então, eu divido raiz quadrada dividido por raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 6 dividido por raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 3 e menos 1, tá? Bom, isso implica então que se eu pego esse fator aqui, a raiz de 3 menos 1, passo dividindo, eu tenho a pergunta da nossa questão. Então, raiz quadrada de 8 menos 4 raiz de 3 dividido por raiz de 3 a menos 1, isso é igual a raiz quadrada de 2. Então, novamente, simplificamos a expressão do lado esquerdo e mostramos que ela é igual a raiz quadrada de 2. Convido a todos a inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades.